Olá, amores! Hoje, seguindo aí a matéria da apostila, vamos falar de algumas classes gramaticais, tá? Olha aí, falamos do artigo, todo mundo sabe o que é artigo, né? Vocês já viram isso no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e também agora no ensino médio. Artigo é a palavra que indica gênero, gênero masculino, gênero feminino. Os artigos definidos, eles definem o objeto, o substantivo. São o a, os, as. E os indefinidos? Uma, uns, umas. Eles não definem nada. Quando eu digo gato é meu, eu sei qual é o gato. Agora, se eu disser um gato é seu, não sei qual é o gato. Tá? E aí tem umas observações a tratar sobre essa matéria aí. Olha aí, quando colocamos o artigo na frente de um nome próprio, gente, isso na oralidade é possível, tá? Deixa eu segurar com essa mão. Isso na oralidade é possível, mas isso dentro da norma culta é impossível. Então, se eu for fazer um concurso, eu jamais vou dizer o Pedro chegou. Errado. Eu digo Pedro chegou. A Mariana voltou. Ok, você conhece a Mariana, indica familiaridade. Mas dentro de um contexto, Mariana voltou, tá? Olha aí, depois dos pronomes cujo, cuja, cujos, cujos, não se usa artigo. Então, feliz o pai cujo os filhos, não. Então, aqui, ó, não tem artigo, tá? Cujos filhos. Então, são regras simples, mas que dentro de uma prova aí farão a diferença, ok? Olha lá. Antes de palavras que são usadas no plural. Por exemplo, férias. Plural de férias é férias. Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Núpcias, pêsames, ônibus, lápis. São palavras que não exercem aí o plural. Ou melhor, tanto no singular quanto no plural, elas serão escritas da mesma forma. Então, olha só. Se eu colocar artigo antes de palavras como essa, o verbo fica concordando aí no plural. Porque o artigo vai ser usado no plural, é óbvio que a palavra é pluralizada e o verbo deve concordar aí com esse artigo. Já não havendo artigo antes dessas palavras, que já vem no plural, o verbo então ficará no singular. Isso é questão de concordância, tá? Concordância nominal. Estados Unidos é uma grande potência. Os Estados Unidos são. E assim acontece com férias. Férias é bom. Mas se eu quiser botar artigo, as férias são boas. Olha aí, depois das palavras ambos e ambas, ambas pessoas, não, ambas as pessoas, ambos os rapazes. Então, depois das palavras ambos e ambas, usaremos aí artigo. Depois das palavras todos e todas também. Eu não posso dizer todos os homens vão, todos os homens vão, todas as mulheres irão. Agora, se for todo homem irá. Não precisa artigo, né? Todo homem irá, toda mulher irá. Bom, já a preposição também, ela não varia, né? Ela está na classe dos invariáveis. A preposição, ela liga termos dentro de uma oração. Quais são as preposições importantíssimas, que nós chamamos de essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sempre, para, por, perante, sob, sobre, trás. Cadeira de balanço. Então, aqui observa, ó, a preposição está ligando a cadeira ao balanço. Se eu disser cadeira, balanço, erro de coesão. Você não usou a preposição. O livro está sobre a mesa. O livro está à mesa. Está sobre, em cima da mesa. Ok? E aí, continuando aqui, nós temos as locuções prepositivas. Quando se fala em locução, é uma palavra, são mais de duas palavras, de duas ou mais palavras, representando aí, no caso, a locução prepositiva, representando aí a preposição. Então, abaixo de,
através de, acima de, né? Então, sempre vai terminar com uma preposição essencial aí, a locução prepositiva. As combinações prepositivas é uma preposição com o artigo, ao, ou é uma preposição com pronome. Olha lá, aonde. Contrações prepositivas é a união de preposições com pronomes, com artigos, né? Ó, em mais este, neste, em mais esta, nesta, em mais um, num. Se bem que num e numa não são utilizados aí dentro de um texto culto, tá? Numa linguagem oral, sim. Na linguagem escrita, não devemos. Em mais aquela, naquela, em mais o, no, em mais a, na, de mais este, deste, de mais esta, desta, em mais aquela, naquela, em mais uma, numa, e o a, preposição mais a, artigo, da crase. E o a, preposição mais aquela, pronome demonstrativo, da aquela com crase. E assim sucessivamente, tá? Naquela cidade vivem pessoas boas. Num determinado lugar, chegaremos amanhã. Então, é exemplo aí das contrações prepositivas. Já as preposições unidas a um substantivo, gente, ela vai dar a ideia de circunstância. E aí, como função sintática, poderá se transformar num adjunto adverbial. Cadeira de madeira. Então, a preposição de, mais o substantivo madeira, me dá a ideia de matéria. Nasci em São Paulo. A preposição em, mais o substantivo próprio, São Paulo, me dá a ideia de origem. Estudou para passar. A preposição para, com a ideia de passar, dá a ideia de finalidade. Livro sobre a mesa, o lugar onde o livro está. Ok? E agora vamos falar aqui de numeral. Matemática, professora? Não, só para vocês saberem os nomes aí. O numeral cardinal, ele pode ser representado pelo próprio número por extenso ou escrito. 1, 10, 99, 1049. O ordinal indica a ordem, primeiro, décimo, centésimo, 55º, escrito ou um próprio numeral. Multiplicativo dá a ideia de multiplicação, aí dobro, triplo, quíntuplo, décuplo, né? Fracionários dá a ideia de fração, 1/3, 2/5, 1/8, 2/10. Pode ser escrito ou o próprio numeral. E o numeral romano? O pauzinho, 1. O Vzinho, 5. O X indica 10. O L, 50. O C, 100. O M, 1000. O D, 500. Agora, olha só. Se eu colocar o D, que é 500, e colocar um C, que é menor do que 500, à frente do D, significa que eu diminuí 500 por 100. Aí vai me dar 400, tá? Acontece aqui, ó. X, pauzinho, X. Então, o pauzinho é menor do que o X. Então, 10 menos 1, 9. Então, aqui me dá século XIX, por exemplo. Aqui eu tenho 50, 500. Aqui tem o L que indica 50, menos 10, 40. Então, 548. 548, porque eu tenho 50 menos 10, 40. 3.000, aqui eu tenho 1.000 e eu tenho um número menor do que 1.000 à frente dele. Então, eu tenho 100. Então, 1.000 menos 100, 900. São 3.900. L com X de novo. 3.945. Aqui eu tenho 500 menos 100, 433. 433. Eu tenho aqui 350 e 88. Eu tenho 388. E aí nós temos os 5 tipos aí de numerais. E para finalizar a aula de hoje e vocês fazerem os exercícios da apostila que tratam disso, lembrando que na apostila existem quadros de numerais, quadros de preposições, para vocês poderem aí, com esses quadros, fazerem as tarefas. Olha, a interjeição, ela sempre vem seguida de um ponto de exclamação. Ok? Palavra ou expressão que indica susto, surpresa, alegria, dor, tristeza. O quê?
Nossa, que legal! Ai, ui. E aí, essa interjeição tanto pode ser representada por uma palavra. Ai, Deus! Show! Ou pode ser, quanto pode ser representada por mais de uma palavra. Que droga! Puxa vida! Bom, a seguir, façam os exercícios. Um beijo, bom final de semana.